Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns detalhes aí do capítulo 1073 de One Piece, que foi um capítulo extremamente chocante, principalmente pelo seu final, que foi um tanto atípico na minha opinião, né, mas a gente também teve alguns caminhos aí tomados pelo Oda que a gente vai comentar aí se foram legais ou não, tá? Tem decepção nesse vídeo, já adianto logo, né? Então vamos lá, lembrando que eu não posto as imagens aqui do capítulo por questão de direito autoral, então abre numa página paralela, vem acompanhando esse recap aqui, beleza? Então sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre a capa, né? Porque conta um pouco mais aí da história dos Mads, né? E a gente vê como é que começou essa treta com o Vegapunk, né? Porque que a galera não gosta muito do Vegapunk aí no grupo dos cientistas dos Mads, né? Os ex-Mads no caso, né? Que é o Judge, Caesar Clown, o Queen, né? É porque o Vegapunk ele se destaca pra caramba. Realmente o cara é um gênio, né? De uma forma muito peculiar, mas ele é um gênio, né? Enquanto a galera tava fazendo armas de destruição em massa, que é aquele famoso clichê científico de toda ficção, né? Que eu sempre comento aqui. O Vegapunk foi por um caminho totalmente diferente, né? Ele fez ali uma estrutura, né? Um sistema de flores que nascem a partir de pólvora. E com isso ele poderia diminuir o impacto das guerras, né? Porque seria complicado de usar ali pólvora com um negócio desse, né? Perambulando por aí. Imagina você entrar numa guerra e de repente você vê que, sei lá, teu armazém virou um jardim, tá ligado? Bizarrão. Enfim, e justamente aí ele ganhou um prêmio por causa disso e, cara, rolou uma invejinha, né? A gente sabe que rolou uma invejinha, mas a treta a gente ainda vai ver nas próximas capas, tá bom? Beleza, aí a gente vai então para o conteúdo, né, do mangá. Que, cara, é insano. O que acontece aqui é insano. A gente vê simplesmente a Stussy zaralhando com o Robirusse de um jeito extremamente fácil. Bizarro, cara. O quão fácil a Stussy conseguiu derrotar o Robirusse. Não só isso, que primeiro ela driblou o Robirusse de um jeito insano. Ela usou o Kamie, que é uma das habilidades um dos caminhos do Rokushiki. E ela misturou ali, ela fez de um jeito diferente, né? Onde ela consegue manipular o corpo, mas no caso ela deixa um rastro, né? Ela deixa um lastro ali de imagem pra trás. E ela consegue se esquivar do Robirusse, pelo que a cena deu a entender. Assim, de um jeito absurdo, tá ligado? O Robirusse não sabe nem o que aconteceu até agora, tá ligado? O cara ainda tá tentando entender como foi que ele perdeu essa trocação aí com a Stussy. Foi bem bizarro. Mais ainda, o jeito como ela lidou com o Robirusse, né? Porque ela usa o que seria ali uma espécie de batom com Kairoseki, né? Com o famoso Oceanite, né? E, cara, ela consegue botar o Robirusse pra dormir. Ela deita o Robirusse, cara, na base do beijo do vampiro, assim, bagulho doido, saca? Algo a se comentar aqui é sobre esse lance aí dela ser meio vampiresca, né? Ela tem ali umas asas meio demoníacas que lembram um pouco a Nico Rubin, né? Quando ela tá naquela forma Demonic Flare, né? E acontece que a gente não sabe exatamente o que é Stussy, né? A gente não tem uma noção muito clara do que exatamente ela deveria fazer, né, na real. Mas uma coisa é certa, o poder dela não parece vir de uma Akuma no Mi. Porque se tem Kairoseki no batom dela e ela tá usando aquela coisa ali, é meio estranho, né? Mas sei lá, vai que o Vegapunk conseguiu amenizar talvez o efeito do Oceanite nela, sei lá. Eu sei que é esquisito, ela tem umas habilidades especiais sim, porque ela não só beija o Robirusse, ela morde, ela drena o sangue dele. A gente vê que ela bebe o sangue do cara, né? Ela faz um chup-chup, vamos dizer assim, né? Pois é. E ela não é enfraquecida em nenhum momento, né? Já o Robirusse quase pacotou, né? O cara quase foi dessa pra melhor ali, né? Bons sonhos, né? O cara deve estar tendo sonhos molhados aí com a Stussy, né? Bom, se bem que o Robirusse é meio centrado, ele é muito desses, né? Mas enfim, ele é meio puritano, sei lá. Mas, enfim, né? A Stussy conseguiu aí botar dois caras da CP0 no chão. E não é qualquer cara, né? É o Kako e o Robirusse, que a gente sabe que eles são bem forte, né? E mesmo assim não faz muita diferença aí pra Stussy, né? Aqui tem uma coisa que eu achei meio triste, né? Que foi a gente descobrir que a Stussy era o contato do Shaka, né? A gente lembra aí que tinha uma pessoa na ilha que eles podiam pedir ajuda e tal.
e pela letra parecia que era uma pessoa misteriosa, né, e tal, mas acabou que era a Stussy, né, que tava sendo agente dupla, né, na verdade ela era o tempo todo aliada do Vegapunk e tava só esperando uma brecha ali pra conseguir deitar o Kako e o Robirusse na primeira oportunidade, né, e acontece que ela fez um excelente trabalho, isso aí foi legal, saber que o Vegapunk tava manipulando os agentes do governo mundial por 20 anos, 2 décadas, irmão, é muita coisa, na moral. O cara na moral, o Vegapunk é brabo, o Shaka especialmente, né? Ele é brabo, esse lado do Vegapunk é muito brabo. Mesmo assim é um pouco triste de ver que não era ninguém especialzão assim, né? A gente esperava que tivesse mais alguma coisa e acabou que não teve nada nesse ponto aí. Mas pelo menos a Stussy, do jeito que ela foi mostrada aqui, eu achei legal, eu achei bem legal. Só fiquei aí com vontade de ter outro personagem aparecendo aí, recebendo contato daquele Dendemushi, né, de capítulos anteriores. Ainda assim, tinha o problema dos serafins, né, porque os serafins ainda estavam causando uma enorme confusão. A Stussy não podia parar, né, os serafins ali de atacar o laboratório. E então a galera teve que, de alguma forma ali, proteger ou retardar a maioria ali dos robôs, né, das máquinas. E acontece, cara, que a gente tem aqui um momento muito interessante, né, onde a gente vê aqui o Zoro, né, lutando contra o S-Hawk, né, que é o Mini-Mihawk ali, né, e cara, isso aqui é legal, hein, cara, poxa vida, isso aqui, porra, pena que foi muito breve. Eu acho que a gente vai ter essa luta de novo, eu acho que de algum jeito no futuro os serafins vão virar casaca novamente. Eu acho que tem a ver, inclusive, com o que aconteceu no final desse capítulo, né? Que, cara, explodiu minha cabeça, explodiu minha mente completamente, né? Mas, enfim, a gente já viu, então, aí que o S-Hawk já tem uma rivalidade meio que automática aí com o Zoro, né? Outra coisa também é sobre a Lilith, né? Que a Lilith, ela tava toda boladona lá, dizendo que queria lutar, e chegou na hora lá, ela quase morreu pro S-Hawk. Sacanagem, né? Não só ela, como o Edson também, mas no caso o Edson não tava cobrando, né, ninguém. A Lilith que queria ir pro meio da fight lá e encarar as consequências. Então, assim, culpa dela, essa que é a verdade. E aí o Sandy acaba aparecendo ali ajudando o Edson, né, principalmente ali. E eu achei engraçado, cara, esse relacionamento que o Sandy tenta fazer com a Lilith, sabe? Cara, você imagina como bizarro é essa história, cara. A Lilith, ela é uma mulher, mas ela é parte do Vegapunk, que é um cara. Eu acho que assim, é perfeito pro Sandy, né? A Lilith acho que é perfeita pro Sandy, né? Que o Sandy também tem sangue meio Okama também aí, né? Depois de alguns incidentes aí na Ilha dos Homens Peixe, né? Então assim, genial, cara. Eu achei genial. Eu shippo mesmo, foda-se. Eu shippava, eu deixava esses dois aí rolando. Seria no mínimo bizarro, né? Mas enfim. Então parece que eles controlaram a situação, né? Porque o Edson conseguiu dar a ordem, né? Pra parar os serafins. E a Stussy tá do lado deles. E eles capturaram o Robirusse e o Kako. Então, final super feliz? Mais ou menos, né? A gente percebe ali que a Jorybone e o Vegapunk original sumiram. Desde aquele evento lá da bolha do Kuma, a gente não tem mais notícias deles, né? E a cena corta completamente, né? A história para por aqui, né? Lá de Egghead. E a gente vai pra uma outra história que a princípio não tem nenhum paralelo com isso aqui, a princípio, né? Que é o quê? A gente vai para a Ilha Sphinx, que é a terra natal do Edward Newgate, nosso querido Barba Branca, né? E acontece que a gente lembra que o Marco, ele tava morando lá, né? Desde que teve aquela treta lá que o pessoal do Barba Branca se separou, né? Depois da Batalha da Vingança lá contra o Barba Negra e tal. E o Marco ficou na Ilha Sphinx, né? Ele meio que fica lá tomando conta da ilha e afastando, né, potenciais ameaças, né? Só com a sua presença. E aparentemente, né, quando ele saiu da ilha pra ir para o Wano, alguém ficou sabendo e dedurou. Não sei quem, não sei qual é a relevância dessa informação, não sei se vai ser abordado. Eu acho que não, eu acho que esse detalhe vai ficar mesmo no ar. Mas interessante que prontamente, logo depois que o Marco saiu, a Marinha entrou na ilha, né? Isso é bem curioso. E a Marinha veio, assim, bolado, né? Cara, assim, sacanagem, tá ligado?
E assim, aqui tem algumas coisas bem interessantes pra gente comentar, tá? Algumas coisas bem interessantes. Primeiro que eu tava imaginando que talvez aquele homem meio rato ali, né, que aparece na história, ele seria talvez aí o cara lá do Arlong Park, né, o marinheiro lá do Arlong Park que fazia vista grossa pros homens peixe e tal, deixava a galera lá fazer zaralhar, né, a Ilha da Nami. Mas não, tá? Aquele lá é o tal do Nezumi, se eu não tô enganado, acho que é assim o nome dele, minha memória não é muito boa. E aqui no caso a gente tem um outro cara que aparentemente é do mesmo povo, por assim dizer, né? E ele é o tal do... Cadê aqui o nome dele? Ratel, né? Que faz muito sentido, inclusive, né? Ele realmente parece um rato meio maluco ali. E, cara, esse cara aqui é talvez até pior, né? Do que o Nazumi lá, porque ele é, assim, ele é completamente insano. O cara realmente age como se fosse um pirata clichê de One Piece. Porque geralmente a gente vê esse tipo de atitude, né, que ele faz ali de piratas, assim, que só aparecem pra tomar porrada, né? Mas o cara não é um pirata, ele é um marinheiro. Então, tipo assim, você percebe que a atitude dele é completamente bizarra quando você vê o cara, tá ligado? Ele é o capitão, ele não é nem um marinheiro comum, tá ligado? Ele é, assim, um cara relativamente importante na marinha. Bizarro, sério. A marinha aqui de One Piece é diferenciada, na moral. E aí o cara chega falando duas coisas, né? Primeiro que ele quer o tesouro do Barba Branca, né? E que ele fala ali que ele tem poder pra destruir a ilha se ele quiser, né? Ele tem condições ali de fazer isso, né? Talvez ele tenha ali, ele pode acionar uma Buster Call, fazer alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, acontece que o pessoal da ilha é salvo, né? Já que o Marco não estava aqui, eles são salvos pelo Weevil, né? Que é ali supostamente o filho do Barba Branca, né? E o Weevil chegou ali arregaçando, né? Ele pôs o marinheiro pra correr. A maioria era tudo pé de chinelo, né? E o Ratel foi pego desprevenido. Então ele não pôde nem fazer muita coisa. Não que eu acho que ele seja forte, mas, né? Ele tinha um cargo acima, tinha uma responsabilidade a mais ali. Mas foi pego totalmente aí desprevenido, né? E com a presença do Weevil ali, ele faz meio que o papel do Marco, né? Ele afasta a maioria ali dos perigos, né? Mas ele atrai outros, porque como eu falei, ele era um Eishichibukai, então a cabeça dele tava a prêmio. E ele era... a marinha tinha que trucidar ele, né? Ao contrário do Marco, que eles poderiam até fazer vista grossa até certo ponto, mas no caso do Weevil, eles não podiam ignorar, como o Eishichibukai não tinha como. E a gente acaba vendo então que depois aparece aqui a Miss Bucking, né? Que é a Stussy verdadeira, né? Marvelhona e tal. E ela comenta que o Ryukugyu veio aqui, né? O touro verde lá. O Aramaki, né? Ele veio aqui e depois ele conseguiu derrotar o Weevil e levar ele embora, né? E pra onde ele levou o Weevil, a gente não sabe. E se eu tivesse que chutar, tem algum paralelo aí entre essa prisão do Weevil e o que tá acontecendo lá em Egghead, sabe? Ou talvez... eu acho que talvez o Weevil fique preso por um tempo. E aí a Stussy verdadeira aqui, né, a Miss Bucking, ela acaba indo para Egghead com o Marco, sabe? E o Marco pode se aliar de novo, inclusive, com o Chapéu de Palha, seria bem legal, inclusive, né? Talvez a gente até veja a Miss Bucking lutando, sei lá, né? Essa véia é meio doida, ela é meio imprevisível. Outra coisa também é essa história do tesouro do Barba Branca, né, cara? Porque a gente lembra que o Marco falou até recentemente no anime que eu acho que foi recente, não lembro agora se foi recente, que o Barba Branca, ele dava a maior parte do seu dinheiro pessoal que ele arrecadava na pirataria para a terra natal dele. E a gente não sabe, na verdade, o que o povo dele fez com o dinheiro, né? A gente nunca soube disso, né? E tem essa lenda de que eles guardaram o dinheiro do Barba Branca como se fosse um banco, né? O que eu acho meio bizarro. Mas a ilha realmente não parece ter nada demais, essa que é a verdade. Então, assim, não é uma ilha muito de gente rica ou algo do tipo. É uma ilha bem isolada, bem comunzona mesmo. Mesmo depois de todo o investimento, teoricamente, que o Barba Branca fez na ilha. É algo realmente bem esquisito. Mas, enfim. Deve ser mostrado aí mais pra frente essa história do que aconteceu com esse dinheiro aí do Barba Branca. Se é que aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, pode ser que a galera só comprou coisas básicas com o dinheiro do Barba Branca e nunca se importou muito em atualizar a ilha. Pode ser. É totalmente plausível. É meio bizarro, pela quantidade de dinheiro, né? Já que a gente tá falando de um cara que
teve uma vida inteira, de décadas aí, armazenando dinheiro, ou pelo menos doando dinheiro, né, que seria o correto ali, pra ilha natal dele. Então, né, teoricamente deveria ter algum dinheiro aí, né, mas enfim. E a gente aparentemente vai ter um teste de DNA também, né, porque a Bakken pede pro Marco I ver o Vegapunk pra tirar a prova aí se o Weevil é ou não filho do Barba Branca, né? Então talvez o Marco vá lá realmente tirar essa prova aí e leve a Bakken também, por que não, né? É possível. Bom, agora o que chama atenção mesmo é que a história desse capítulo aqui termina aqui. Inclusive realmente aparece capítulo 1073, fim. Eu vi em outras línguas, inclusive, esse capítulo aqui pra ter certeza. E realmente, em outras línguas, tinha o final do capítulo sendo essa parte aqui. Mas, esquisito pra caramba, realmente muito estranho, a gente tem uma página extra, o que é bizarro, né? Então o fim não é no fim, ok. Pegou todo o conceito ali da palavra fim e jogou fora, mas beleza. E aí a gente tem uma página extra, onde nós temos aqui simplesmente o Kizaru, que a gente lembra, né? Ele tava indo em direção a Egghead, né? E ele tá simplesmente indo com um Gorosei a bordo do navio. Você tá maluco? Caraca, né? E não é qualquer Gorosei, é um Gorosei ali que é o São Jai Garcia Saturne, né? Ele tem um nome agora, né? Ele foi nomeado corretamente aqui. E eu achei interessante que o final do nome dele é em relação a planetas, né? Porque eu imagino que cada Gorosei deve referenciar algum tipo de planeta. Mas eu acho curioso que isso talvez me leve a questionar aquele planetário, não sei como é que fala, planetário, alguma coisa assim, aqueles planetas que tinham lá na biblioteca do Clover, né, que a gente lembra lá que tinha lá um esquema de como seriam os planetas no espaço e tal. É bem curioso, cara, e talvez tenha algum paralelo, não sei, né, será que eles vão levar esse negócio aí pra um lado... tipo, sei lá, alienígena, né? A gente já sabe já que tem alienígenas em One Piece, né? Só falta homologar. Então, assim, não seria nenhuma surpresa, sinceramente. Sério, se alguém ficar surpreso que vai ter alguma coisa envolvendo alienígena no futuro da obra, desculpa, mas já faz tempo isso daí. Desde Skype essa história aí já tá rolando, tá? Então, assim, bizarro pra caramba. Mas achei curioso, cara. Um Gorosei saiu de Marinjou, que é uma coisa totalmente atípica. Acho que até hoje a gente nunca viu isso acontecendo em One Piece, né? Acompanhando Kizaru, né? E aparentemente alguma coisa aí sobre o Vegapunk. Eu imagino que por causa dele, ele vai conseguir dar ordens para os Serafins, porque a gente já viu a tabela lá de hierarquia, de ordem, e o Gorosei é a autoridade maior, né? Em relação ao Vegapunk, então... Se alguém pode virar a casaca e virar o jogo, é o Gorosei, né? Não só isso, como aparentemente também eu acho que vai dar tempo da gente ver o Ruffy dando um socão nesse maluco. Porque assim, os Gorosei, eles são um pouco diferentes das outras pessoas de One Piece, dos outros vilões no caso, porque eles são arrogantes, eles sabem que eles são poderosos, mas eles são bem cautelosos, assim, né? A gente vê que eles nunca se expõem muito, eles não costumam dar cara a tapa. Então eu não imagino esse cara provocando o Ruffy, sabe? Por mais que alguém chegue e fale, olha Ruffy, olha lá um Gorosei e tal, o Ruffy vai só cagar. Agora, se esse cara mandar algum discurso de poder, de que ele é poderoso e bibibi popopó, meu irmão, vai tomar um golpe no meio da cara. Vai ser... Não vou nem falar que é gratuito, porque tem contexto aí, tem história essa parada aí. Mas, cara, pelo amor de Deus, a gente sabe como é que o Ruffy funciona, né? Se ele for instigado, ele vai socar esse cara, ele não vai pensar nem duas vezes, nem meia vez. Ele só vai sentar o braço desse maluco aí. E curioso, cara, curioso. Vamos ver aí quais são os paralelos. Cara, eu realmente achei esse capítulo bizarro de... Assim, eu tô bastante surpreso com as coisas, com os caminhos que foram escolhidos aqui. Como eu falei, gostaria que tivesse aí um pouco da... que tivesse alguma coisa legal envolvendo aí a clonagem, né, sobre aquele negócio lá do chamado do Dedemushi e tal. Não teve, infelizmente. Mas esse negócio aqui do Gorosei no final, irmão, compensou e compensou muito. Curioso pra ver qual é o paralelo aí do Vegapunk com os Gorosei. E, cara, por que esse cara tá indo lá, né? Por que especificamente precisava ir um Gorosei? Fora a questão do comando dos Serafins, né? Deve ter algum outro motivo também, né? Mas... por que esse cara tá se movendo, né? Por que ele decidiu ir lá? Bizarro.
Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição, ficando por aqui, valeu nerds, fui!